A função continum só conta número. Ela não conta palavra, não conta célula vazia, não conta espaço em branco. Ela só vai contar números. Então, vimos agora mais quatro funções, né? Máximo e mínimo, maior e menor. Beleza. Vamos agora aproveitar para falar um pouquinho de duas outras funçõezinhas pequeninas. Algumas funções que eu vou apresentar aqui, numa primeira olhada, ela pode parecer meio inútil. Mas lá na frente você vai ver que a gente pode utilizar elas, uma dentro da outra, para que você possa ter um raciocínio mais complexo, ok? Deixa eu ver aqui, Jamilson escreveu. Tem como, além de mostrar o valor, mostrar também qual é o produto? Jamilson, tem, mas não com essa função e eu não posso mostrar agora que eu vou embolar a cabeça de vocês, tá bom? Mas tem como sim, tá? Lá na frente a gente vê. Agora eu não quero mostrar porque envolveu um monte de outras coisas que aí a gente pula etapa, tá? Eu prefiro trabalhar de gotinha do que ir logo lá na frente e embolar tudo, ok? Bom, agora olha só, tem uma função também que serve para contar conteúdos dentro de um intervalo. Quando eu falo contar conteúdos, pode ser palavra ou número, ok? Então, é a função conte valores. Então, por exemplo, quantos itens eu tenho aqui? São quantos, pessoal? De produtos? São 13, porque tem o título e tem a palavra produtos ali que a gente não está contando. Essa função, ela chama conte valores, tá? Olha só como ela funciona. Igual conte.valores. E abriu parênteses. Você vai mostrar um intervalo onde estão os itens que você quer contar. Então, eu vou mostrar aqui, ó, de B3 até B15. Essa função, ela só não conta célula vazia. Ela conta se tiver escrito qualquer coisa dentro da célula, tá? Então, você já sabe que o resultado dela aqui vai ser o que número? 13, porque tem 13 itens lá. Agora, olha só, se eu deletar um item, aí ela caiu para 12, porque ela não vai contar. Porém, se eu colocar um número aqui ao invés de uma palavra, ela continua contando. Porque lembrando, a função conte valores, ela conta qualquer negócio. Número, texto. Agora só mais um adendo que é, olha só, eu deletei aqui, parou de contar o conteúdo dessa célula, não parou? Se eu der um espaço aqui dentro e der Enter, ela conta. Porque espaço, apesar de visualmente não aparecer nada, ele é considerado um caractere. Então ele conta, tá bom? Beleza? Tô comentando isso que já teve uma questãozinha de alguma banca que eu peguei que tinha uma sacanagem dessa. Ele falava, o usuário foi lá, clicou na célula, deu o espaço, lá, e depois aplicou a função conte valores. Ele conta. Beleza? Então, não entendi a sua dúvida. Então, essa função aqui, que é a conte valores, como eu tinha dito, ela conta qualquer conteúdo. Texto, número, espaço. Ok? Agora tem uma outra chamada continum, que eu vou mostrar agora. A função continum só conta número. Ela não conta palavra, não conta célula vazia, não conta espaço em branco. Ela só vai contar números. Então, por exemplo, se eu aplicar a continum aqui, ó, nessa célula, quantos números ela vai contar? De A3 até A15. Quantos números ela vai contar? Ela vai contar um número, porque ali só tem o número 200, ó. Porque ela só conta número. Oi. Sempre começa com o sinal de igual. Igual conte.num, é o nome dela, tá? Eu vou botar o texto delas aqui do lado, para facilitar aqui, ó. Só um instantinho. Fica mais fácil se eu fizer aqui. Então, vou reescrever aqui. Deixa eu fazer mais fácil. 3 até a 15. Isso foi o que eu escrevi ali e ele deu aquele resultado, ok? Ó, e o outro foi... Aqui peraí, eu errei, gente. Aqui era conte número, né? Conte num. E aqui que era conte valor.
Conte ponto valores. Era dia 3 até a 15, né? Então, a diferença entre essas duas. Conte valores, conta qualquer negócio. Só não conta célula vazia. Conte num, só conta números. Então, se tiver palavra, célula vazia, espaço, ela não vai contar. Ok? Beleza. Essas duas funções vão fazer mais nexo na sua cabeça lá na frente. Ok? Mas a gente já vai apresentando elas de uma vez. Tá? Beleza. Joinha até agora, senhores? Beleza. Bom, vamos pegar agora aquele exemplo daqui das notas e das médias. E olha só, eu vou apresentar uma nova questão aqui para vocês. Fala para mim. Sim. Isso. Olha só, senhores. Vou criar uma situação agora para a gente dizer se o aluno vai estar aprovado ou reprovado. Deixa eu descer algumas notas aqui, só para provocar aqui uma situação melhorzinha. Ok. Então, vou botar um texto aqui só para a gente não perder o parâmetro, tá? Para que o aluno esteja aprovado, a média deverá ser maior ou igual a 60. Beleza? Médias menores ou iguais a menores que 60 serão reprovados. Ok? Então, olha só. Por exemplo, esse primeiro aluno aqui, a média dele foi 41. Ele está aprovado ou reprovado? Esse cara aqui, Matheus, 63, está aprovado ou reprovado? Beleza. Vamos nos lembrar de dois sinaizinhos aqui que talvez você já tenha esquecido. Esse aqui é o sinal de quê? E esse é o sinal de menor. Beleza. Para que a gente possa entender essa função que eu vou aplicar aqui, eu vou mostrar ela aqui em separado, a estrutura dela, para otimizar, tá? Então, olha só. A função que a gente vai aprender agora é essa função aqui, que escreve SE e a gente fala se, tá? Essa função, ela serve para quando você tiver uma pergunta com duas probabilidades de resposta diferentes. Então, sempre você tem uma pergunta e duas possibilidades de resposta, você pode aplicar a função se, ok? Como que ela funciona? A gente vai colocar igual se, a primeira coisa que a gente tem que escrever dentro dela é o teste lógico. O que é isso? É a pergunta que você vai fazer. Depois do teste lógico, a gente bota um ponto e vírgula. O ponto e vírgula aqui dentro dessa função serve para separar as etapas dela. Então, você tem o teste lógico, ponto e vírgula. Vem a resposta... Sem querer, eu desliguei o caps. Resposta, se verdadeiro. O que é isso? Resposta se o teste for verdade. Ponto e vírgula. Depois vem a resposta, se falso. Ou seja, a resposta se o teste não for verdadeiro. Ok? Então vamos aqui para um exemplo lúdico, né? Um exemplo aqui só para facilitar a sua compreensão. Ó. Vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Se o meu teste vai ser o seguinte: se der sol, se isso aqui for verdade, eu vou à praia. E se isso aqui não for verdade, eu vou ficar em casa. Então observa, eu tenho ali o teste lógico, que foi a pergunta. Se der sol. Se isso for verdade, eu vou à praia. Se isso não for verdade, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar em casa. Então observa, sempre separadas as etapas pelo ponto e vírgula, ok? E sempre a primeira resposta é se o teste for verdade, ok? Beleza? Bom, então dentro dessa mesma lógica aqui, ó, vamos inverter. Se chover, o que tem que ser a primeira... Opa, peraí.
Se chover. O que tem que ser a primeira resposta aqui, pela lógica? Então, é a resposta se isso for verdade. O que tem que escrever ali? Se chover, fica em casa. Espera aí. Se chover, fica em casa. Caso contrário, vou à praia. Opa! Beleza, pessoal? Então é sempre assim. Teste lógico, resposta se for verdade, resposta se não for verdade. Show? Beleza? A gente vai aplicar essa ideia agora para resolver lá se o cara está aprovado ou reprovado. Ok? Então vamos lá. Então observa, eu coloquei aquele texto embaixo ali só para a gente não esquecer. Eu preciso ter aquele texto? Não. Se eu tiver essa informação em mente de que para estar aprovado o cara tem que ter de 60 para cima, tudo bem, né? Então como é que vai ficar aplicada aqui a função se? Ó? Igual se abriu parênteses. Aonde está a média da primeira aluna Eliane? F3. Então vou perguntar lá. F3, que é a média da aluna Eliane, é maior ou igual a 60? Esse é o meu teste lógico, é a minha pergunta. Acabou a minha pergunta, ponto e vírgula. Se isso aqui for verdade, se a média dela for maior ou igual a 60, significa que ela está o quê? Aprovada. Na função se, quando a resposta é uma palavra, tem que vir entre aspas. Se a resposta for um número ou um cálculo, não. Mas como eu vou escrever ali aprovado, eu vou ter que colocar entre aspas. Então, ó, aspas, aprovado. Fechou aspas, ponto e vírgula. Então, observe, senhores. Fiz o teste lógico. Se F3 for maior ou igual a 60, se isso for verdade, a pessoa está o quê? Aprovado. E se isso não for verdade, ele vai estar o quê? Reprovado. Beleza? Eu usei aspas porque a resposta é uma palavra. Vou dar Enter. Então, essa pessoa está o quê? Reprovada. E é claro, né, gente? A gente poderia pegar aqui e fazer o quê? Puxar na alça para automaticamente ele fazer para a gente. Maravilha? Vamos, só para a gente treinar, vamos fazer mais alguns aqui aleatoriamente? Vou fazer agora da Sabrina, ok? Então vamos lá, ó. Igual se abriu parênteses. Aonde está a média da Sabrina? F7. Eu vou perguntar se F7 é o quê? Maior ou igual a 60. Por que eu tive que colocar maior ou igual? Porque quem tem 60 redondinho já está aprovado. Se eu tivesse colocado só maior que 60, quem tinha 60 redondinho ainda estaria o quê? Reprovado. Ok? Então, por isso eu tive que colocar o sinal de igual. Então, se F7 for maior ou igual a 60, se isso aí for verdade, a pessoa está aprovada. Caso contrário, ela estaria... Então, observa que eu tive que colocar aspas, porque a resposta é uma palavra. Ok? Vamos lá, olha só. Eu botei lá, primeiro teste lógico, né? F7 é maior ou igual a 60? Esse é o teste lógico. Ponto e vírgula. Abre aspas. Aprovado. Fecha aspas. Ponto e vírgula. Abre aspas. Reprovado. Fecha aspas. Fecha parênteses. Ok? Observe que a estrutura da função é sempre essa. Teste lógico, resposta se for verdade, resposta se não for verdade. Ok? Eu vou trazer questões para você entender. Normalmente, eles trazem as respostas e você tem que fazer um joguinho de 7 erros para achar onde que está errado. Então, por exemplo, ao invés de separar com ponto e vírgula as etapas, o cara joga uns 2 pontos ali. Ou ele não coloca aspas. Entendeu? E você tem que descobrir qual daquelas ali está correta. Tá? Beleza? Então, pessoal... Não entendi por causa do barulho. Hã? Números e cálculos não precisa de aspas, só quando a resposta é palavra. Vou mostrar agora. Sim. Olha só, pessoal. Vamos fazer só mais um aqui para dar a última fixada. Dessa vez eu não vou falar, vocês vão ditar para mim. Se errar, eu vou pontuar, tá bom? Então pode começar. Faz aqui comigo a da Mariana. Aspas.
Beleza? Beleza? Então, olha só, é claro que a gente podia ter feito só o primeiro e puxado na alça, que ele automaticamente ia fazer todos os outros, né? Agora, uma observação ali do meu amigo super válida. A maioria das funções si que você fizer, você pode resolver dando o mesmo resultado, oscilando o seu raciocínio da maneira que você apresenta. Por exemplo, eu nesse primeiro exemplo, eu optei para perguntar se a nota era maior ou igual a 60. Eu poderia perguntar se a nota era menor que 60. Então eu poderia escrever assim, ó, igual se a média da Eliane, que está na F3, ela é menor que 60, ponto e vírgula. Se isso aqui for verdade, o que eu tenho que escrever primeiro ali? Reprovado. Por que mudou? Porque a minha pergunta mudou. Então, a primeira resposta é sempre se o teste for verdade. E se aquele teste ali for verdade, significa que o aluno está reprovado, ok? Então, ó, se a média dele for menor que 60, está reprovado. Caso contrário, estaria aprovado. Essa função aqui vai dar os mesmos resultados do que aquela outra. Foi só uma maneira que você propôs ali para fazer. Eu posso perguntar se é maior ou igual a 60, dizendo que está aprovado ou não reprovado, ou eu posso perguntar, é menor que 60? Se for menor que 60, está reprovado. Caso contrário, estaria aprovado. Tranquilo? Dessa vez não teve o sinal de igual, por quê? Olha só. Olha só, eu estou dizendo, a média do aluno é menor que 60? Se for, está reprovado. Se eu jogasse um igual ali, eu ia estar dizendo que quem tem 60 redondinho ainda está reprovado. Porque só está reprovado quem tem de menor que 60. Então, nesse exemplo ali, eu não podia usar o sinal de igual. Senão, eu estaria colocando quem tem 60 redondinho reprovado. Ok? Toda função si, a maioria delas, dá para você fazer para chegar à mesma resposta de mais de uma maneira. Ok? Depende da sua interpretação na hora de fazer. Ok? Então, senhores, agora que a gente aprendeu a fazer a função si, a estrutura dela, usando como resposta a palavra, vamos começar a encrencar mais, né? Porque, afinal de contas, não espere que você vai encontrar nada fácil na hora de fazer a prova, ok? Então, olha só, vamos criar uma situação problema aqui. Deixa eu gerar mais uma coluninha aqui. Okay. Vou ficar de pé, que eu tô ficando vesgo de tão torto que eu tô. Então, olha só. Eu vou colocar aqui uns percentuais de imposto, ok? Que vão variar de acordo aqui com o produto. Eu vou inventar aqui, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Olha só, senhores. Deixa eu adicionar de novo mais uma coluna aqui. Peraí, ligar o cap para você ficar melhor. Olha só. Eu tenho ali o produto com total, vou fazer em cima dos totais, tá bom, pessoal? O total do item arroz foi R$ 23,52. Mas eu tenho um imposto de 10%. Eu quero descobrir com Excel quanto significa 10% dos R$ 23,52. Quanto que é 10% ali? Quem é bom de cabeça? Aqui no Excel é muito fácil. É só colocar o valor vezes o percentual. Então eu podia escrever igual 23,52 vezes 10%. Ele vai me dar quanto que é. Ou eu posso colocar as células já que eu tenho ali. Igual a célula que está o total, que é a D3, vezes a célula que está o percentual, que é a E3. Quando eu der Enter, olha lá. Espera aí só um minutinho. Por que ficou assim? Porque aqui ele entendeu que estava em percentual. O conteúdo aqui está em quê? Moeda real, ok? Então, olha, 10% ali de R$ 23,52 é igual a 2,35. Vamos fazer manualmente aqui só para treinar mais uma vez. Eu quero descobrir quanto significa 15% de R$ 26,01. Igual a célula que está os R$ 26,01 é qual? É D4, né? Alguém falou E4, eu viajei aqui. D4 vezes a célula que está o percentual, que é qual? E4. Ok? Então é igual a
3,90. Molinho, né? Muito bom de fazer percentual aqui no Excel, né? Moleza demais. Então, eu poderia puxar na alça e ele me dava ali automaticamente os percentuais, os valores de acordo com o percentual de imposto. Agora, olha só. Dessa maneira, você descobriu quanto que aquele percentual significava em cima do número, não é? E se eu quisesse o seguinte, eu quero o valor ali do total adicionado a esse percentual de imposto. Não quero descobrir o valor do imposto só. Eu quero já descobrir e já somar no valor, entendeu? Então, por exemplo, eu vou gerar mais uma aqui, uma coluna. Vou botar aqui, ó. Mexer no mouse de pé é horrível. Imposto. Pera. Total com imposto. Tipo assim, eu não quero o total e quero o valor do imposto. Eu quero já que o Excel me dê o valor inicial do total já adicionado do imposto, ok? O que eu posso fazer? Ó? Igual, o total inicial está onde? Na célula D3. Eu quero adicionar o valor com percentual, não quero? Ok? De imposto. Como que eu descubro 10% em cima dos 23,52? A célula que está os 23,52 vezes o percentual, não é isso? Então, observa, eu estou pegando o total inicial somando o percentual de imposto que incide nele. Ok? Então, agora, ao invés de fazer em separado, eu já vou ter o valor dele adicionado ao percentual. O valor original era 23,52, com o imposto foi para 25,87. Ficou claro? Vamos fazer mais um? Ó, fazer o próximo aqui, ó. Qual é a célula que está o valor total do feijão? Mas, como é que eu descubro o valor do percentual ali de imposto do feijão? D4 vezes a célula que está o percentual, que é? Beleza? Então, assim já vai me dar o valor total adicionado ao percentual. E é claro que eu poderia... Exatamente. O que acontece? Naquele caso ali, a observação da minha amiga ali é o seguinte. Lembra da regrinha que nós comentamos na aula passada, do uso do parênteses, quando a gente deseja que a soma seja feita, a soma ou a subtração seja feita primeiro? Nesse caso aqui, não ia impactar. Então eu não precisei. Mas você pode, se quiser, por organização visual, colocar um parênteses aqui, ó. É normal as pessoas jogarem um parênteses aqui, ó. Né? Tipo assim, ó. Para ficar organizado. Ok? Mas não vai fazer um menor impacto, porque ele já vai fazer primeiro a multiplicação mesmo, ok? Beleza. Então, senhores, olha só o que acontece. Já está na hora de a gente ir embora? Poxa vida, hein? Então, na aula que vem, eu vou mostrar para vocês que esse raciocínio, você pode embutir ele dentro da função si, por exemplo. Lá ao invés, quer ver como que vai ser o exemplo que eu vou dar? Você tem uma variação de imposto, sei lá, de 5% ou de 10%. Então, lá na resposta da função si, onde você escreveu aprovado e reprovado, você vai colocar ou o cálculo dos 5% ou o cálculo dos 10%. Ok? Na aula que vem a gente fala mais sobre isso, tá certo? Abraço para vocês, boa noite. E aí, gostou dessa aula? Muito boa, né? Então faz o seguinte, deixa o seu like para que esse vídeo chegue ainda mais longe, aproveite para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. E por falar nisso, gente, a terceira parte dessa aula tá aqui, olha, em algum cantinho dessa tela, é só você clicar e continuar acompanhando.